inclusive para construir aí, para se ter uma licença de construção em Portugal, é muito mais difícil, porque é muito mais criterioso do que o que a gente tem aqui no Brasil. Certo? Sim, Por isso sim. que a gente tem, tudo bem, que agora tem mais imóveis sendo construídos por causa da demanda, mas mesmo assim, se fosse aqui no Brasil, esse número já teria um prédio em cada esquina. E aí não é bem assim. As construtoras precisam seguir regras rígidas para conseguir ter o alvará para poder construir, para conseguir ter esse direito, certo? Exatamente, exatamente. As coisas, né, elas vão melhorando a forma de construir, de construção e tudo mais, e isso vai fazendo os preços também Sim. subirem, né? O Roberto até colocou o exemplo aí, ele frequenta Portugal desde 2011 e ele já percebeu que naquela época comprava um T3 por 300 mil. Na Um Vida T3, Liberdade, em exatamente, Lisboa. Que o sonho. T3 na Vida Liberdade em Lisboa hoje não é menos do que 1 milhão, entendeu? Tem imóveis ali de 2, 3 milhões, dependendo do tamanho da metragem dele, 4 milhões, entendeu? E você conseguia comprar um imóvel por 300 mil. Então, é um mercado que você só tende a ganhar sempre. E por isso a gente sempre frisa isso, né? Ah, eu não estou aqui para vender imóveis, eu estou aqui para ajudar vocês a comprarem imóveis gastando o menor valor possível, com uma boa assessoria, com uma boa indicação de processos que você tem que ter zelo, que tem que ter cuidado para poder fazer a melhor compra, porque os preços não param de subir, e não sou eu que estou falando, é o Roberto, tá? Qualquer coisa, xinga o Roberto. Pois é. E eu acho que aqui a gente complementa já o que o Júlio também estava falando, né? Que não se constrói tanto igual ao Brasil. E é por isso, assim, mesmo tendo uma demanda alta, não é qualquer pessoa em qualquer terreno, de qualquer jeito, que pode ir lá e construir uma casa ou um empreendimento. Ela precisa seguir Exatamente. regras, pagar impostos altos por isso, então não é algo que em um estalar de dedos acontece. Exatamente. As regras, elas aqui, elas são mais seguidas, né? As regras, elas também existem no Brasil, mas no Brasil as pessoas, elas ignoram as regras muito mais facilmente, né? Uhum. Um exemplo disso, quem é que contrata engenheiro para fazer planta do imóvel no Brasil? É só se Caro. for bairros mais de classe média para cima, classe média baixa, você não contrata um engenheiro. O que o engenheiro vai te cobrar para poder fazer uma planta de uma casa, o pedreiro ou o material já cobre aquele valor. Pô, o que o engenheiro está pagando, eu compro aqui 3, 4, 5 milheiros de tijolo, eu não vou gastar esse dinheiro com o engenheiro, eu vou comprar tijolo, senão eu não vou construir, né? Sim. Então, isso é um peso no Brasil. O brasileiro, e aí eu desculpa quem eu estou ofendendo aqui, mas o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de pagar, de valorizar por serviço, né? Valorizar a mão de obra de serviço. O brasileiro ele tem essa dificuldade. Produto, o brasileiro compra, ele divide ali em 12 vezes, em 24 vezes, ele não se importa. Mas o serviço, não, o cara está cobrando muito alto para fazer uma coisinha para mim que ele vai fazer em 10 minutos. O brasileiro não entende, né? Que, pô, para fazer aquela. Tem uma analogia antiga, que em Portugal se usa com o barco, né? No Brasil eu já ouvi ela de várias formas. Mas o problema quando você vai consertar um computador e você chama um técnico, e o técnico vai lá, cobra ali R$ 1.000 para poder descobrir o problema do computador e põe ele para funcionar de novo. Aí você não sai do lado do técnico, quando você percebe, o técnico apertou um parafuso e te entregou o computador funcionando. Você, pô, mas ele me cobrou R$ 1.000 para poder apertar um parafuso? Não, eu cobrei R$ 1.000 para saber qual parafuso apertar. Você poderia Conhecimento, apertar né? qualquer um, mas eu sabia qual tem que apertar, por causa do conhecimento que eu adquiri com anos de faculdade, com anos de experiência no mercado. E o brasileiro tem uma dificuldade para entender isso. Então, aqui não se faz isso. Aqui se contrata o engenheiro, aqui se contrata as pessoas que têm que se contratar para se fazer uma obra. Então, quando você vai comprar um terreno, não é tão indicado você comprar o primeiro terreno que você vai ver, porque você tem que consultar o PDM da cidade.
E você pode consultar o PDM sozinho, indo na Câmara Municipal e conversando com o engenheiro da Câmara, que não é tão bom assim, porque você vai entrar numa burocracia gigantesca, ou você pode contratar um engenheiro para o engenheiro, com as informações daquele lote, ir na Câmara e ver esse imóvel pode construir. Porque as regras elas vão ser muito parecidas com o Brasil. Um lote de 1.000 metros quadrados, ele tem permissão para ter só 200 metros quadrados de área construída. Imóveis urbanos, geralmente 65% de área construída pode ser o tamanho do lote. Imóveis rurais, inverte a proporção, geralmente 35% no máximo de área construída num lote, ou seja, se você tem um lote de 1.000 metros, você só vai poder construir no máximo 350 metros de área. Ou seja, existem regras de construção que muitas vezes você, no Brasil, não respeita tanto, e aqui tem que respeitar. Por isso, construir aqui é mais difícil, nem todo mundo entra no mercado.